Nosso evangelho de hoje é João 13, de 1 a 15, a ceia do Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. A Páscoa, antes festa dos pastores, que na primavera, tempo do nascimento das ovelhas, banhavam com o sangue dos cordeiros os limites dos acampamentos, a fim de expulsar os espíritos maus que impediam a fecundação, foi assumida mais tarde como festa dos ázimos, também festa agrícola, e bem depois como memória da libertação do Egito, aí o povo de Deus que atravessa o Mar Vermelho. Também libertação do exílio, o povo de Deus atravessa várias décadas como escravo na Babilônia, bem como de qualquer tipo de opressão sofrida pelo povo de Deus que lembra o seu Senhor pelos seus feitos de libertação. A Páscoa, portanto, traz para os novos filhos de Israel a possibilidade de um novo tempo marcado pelo sentido de superação e conquista de uma realidade nova apresentada por Deus. Santo Agostinho faz uma diferenciação entre o termo Páscoa em hebraico e em grego. Segundo ele, a Páscoa é eminentemente hebraica, mas encontra no grego também um significado que é inseparável da ação pascal, que é inseparável da ação pascal. No grego, o termo significa padecer, é o paskein, e no hebraico, atravessar. Somando-se os significados, temos que travessia vem acompanhada de padecimento. Claramente isso é visível na travessia do Mar Vermelho, no exílio à Babilônia e precisamente na Páscoa de Jesus Cristo, na qual se juntam paixão, morte e ressurreição. No texto de hoje, Jesus tem conhecimento da hora decisiva de sua existência nesse mundo, de sua origem e do retorno ao Pai, e de quem era o seu traidor. Ele tem consciência de sua missão, do amor pelos seus, do modo como deve exercer essa missão
e da chegada do tempo de partir para o Pai. Durante toda a sua caminhada com os seus, manifestou seu amor nos gestos, nos ensinamentos, nos milagres e nas suas orações. Toda a sua vida foi voltada para o Pai e para os seus, amando-os sempre e para sempre e de modo pleno, isto é, até a perfeição. Apesar da traição do mundo no amor em Judas, na religião no Sinédrio e na política Pilatos, Jesus colocou-se como oblatividade. O mundo o traiu e continua inflexível no pecado, mas ele continua afirmando seu amor pela salvação de todos. No mistério eucarístico, de modo incruento, verifica-se a realidade mesma do seu amor. Seu corpo será dado e seu sangue será derramado, o sangue da nova e eterna aliança para a libertação dos seus e de todos. Apesar de tamanha dedicação salvífica, nem todos o compreenderam. São João Crisóstomo diz que o evangelista insere isto como que cheio de espanto, que o Senhor lave os pés àquele que já se decidira a traí-lo. Mostra também o tamanho da malícia do traidor, visto que não era capaz de detê-lo nem mesmo uma comunhão tal do tipo que mais costuma conter a malícia. O imenso amor de Jesus, derramado sobre os seus, não foi capaz de deter a malícia de Judas Iscariotes. Não significa que Deus é impotente, mas que respeita nossas escolhas mais profundas, mesmo que elas sejam contrárias à sua vontade. Vê-se a seriedade do esvaziamento que o Senhor faz de si mesmo diante da negação de quem Ele ama e quer salvar. Ele realmente, sendo o Todo-Poderoso, fez-se impotente. Em nenhum momento privou os seus do legítimo uso de suas liberdades, condição de vida dada pelo próprio Criador às suas criaturas, feitas segundo a sua imagem e semelhança. Ali, durante a ceia, o Senhor ensinou, lavou os pés dos seus e manifestou seu profundo amor pelos que escolheu. Mas isso não foi suficiente para Judas Iscariotes mudar de ideia, pois se tratava de algo que já estava fixado na sua mente e sugerido fortemente pelo diabo. Jesus manifesta seu amor por meio da humildade e do serviço. Sua lógica é completamente diferente daquela do mundo, abraçada pelos que não o suportam. Ao lavar os pés dos seus, ele ensina que o combate do orgulho, da divisão, da destruição do homem, dar-se-á quando cada um for capaz de olhar para o outro e tratá-lo como sendo mais importante. Fazendo isso, de modo recíproco, toda a humanidade será transformada pela lógica do amor de Deus revelada pelo seu Filho, pela verdade como condição de vida e pela vida segundo a verdade e o amor oblativo. Jesus exemplifica isso de modo bem claro quando faz uso da realidade dos escravos não judeus ou das esposas que lavavam os pés dos seus senhores e esposos e lava os pés dos seus. Mediante tal exemplo, Jesus se apresenta absolutamente contrário à lógica que justifica não somente a prepotência, a dominação, o orgulho, a questão social da existência de senhores sedentos de escravos e a exploração de um pelo outro, mas também, e de modo cirúrgico, a tudo aquilo que impede que os seus sejam verdadeiramente bons, livres e totalmente encantados com o bem maior do outro. Mas como fazer isso? Como que passo a passo ele o revela dessa forma? Ele tira o manto, a dignidade de Senhor, não no sentido de desprezo, mas de compartilhamento com os seus, e coloca a toalha, o avental próprio do servo, revelando um gesto desconcertante de total desapego e doação de si.
Por isso Pedro fica escandalizado, não entendendo tal ação de Jesus, que não se contenta com o gesto de lavar as mãos antes das refeições, como enfatizavam os fariseus, mas poder ir mais além para lavar toda a impureza de alguém que tem seus pés mais impuros do que suas mãos. Além do mais, tal gesto sinaliza para a encarnação do Filho de Deus, um esvaziamento entendido apenas pela sua dedicação salvífica, exigida por ele para seus discípulos mediante o sinal do rebaixamento humilhante até os pés do outro. Esse gesto chama uma pergunta e impulsiona um ensinamento. Essa era a forma como os rabinos costumavam ensinar. Santo Agostinho comenta esses gestos de Jesus de forma belíssima. Entre aspas, depois as vestes aquele que, sendo Deus, se anulara a si mesmo. Cingiu-se de toalha aquele que assumiu a forma de escravo. Encheu de água a bacia para lavar os pés dos discípulos, aquele que na terra verteu sangue para tirar a sujeira dos pecados. Ora, com a toalha de que estava cingido, enxugou os pés que lavara, assim como com a carne de que estava vestido, firmou os passos dos evangelistas. E para cingir-se da toalha, depois as vestes que levava, já para receber a forma de servo, quando anulou a si mesmo, não depois o que tinha, mas recebeu o que não tinha. E para ser crucificado, foi despojado de suas vestes e morreu envolto de uma toalha. E toda sua paixão é a nossa purificação. Fecha aspas. Jesus não tira a toalha, mas veste o manto por cima dela, dando a entender que sua vida de serviço continuará até a cruz. Mas não somente, pois segundo o texto, há como que um mandamento dado à igreja de fazer a mesma coisa no mundo. A igreja continuará na história o exercício serviçal do amor e da purificação como dom para toda a humanidade. Necessário se faz a conversão de todos à lógica de Cristo, que não cumpre o ritual de lavar as mãos simplesmente, mas vai mais além, lavando os pés dos presentes, até mesmo os pés de Judas. Isso significa que não se tratava de purificação física, mas exigência de mudança total de mentalidade e conversão profunda, o que não aconteceu com Judas Iscariotes, que permaneceu na lógica do diabo. Nesse contexto é que nasce a Eucaristia como vida doada e compartilhada, e o sacerdócio como vida ofertada em sacrifício e comunhão. São Paulo diz que foi isso que ele recebeu e agora transmite em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Ou seja, ele mudou de mentalidade, conheceu verdadeiramente Jesus Cristo, tornou-se, por isso mesmo, irmão dos demais discípulos do Messias, recebendo deles o que foi ensinado, vivido e instituído por Jesus. Paulo não ensinou senão o que recebeu e o transmite com amor e dedicação. Na memória eucarística encontra-se a ligação com o Messias sacerdote e servo. A memória não é uma lembrança, mas a atualização do mistério mediante a ação do Espírito Santo. Há uma exigência de Jesus para a realização da ceia na história, demonstrada no imperativo fazer isto em minha memória. Então, analisando o texto, destacamos 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, a instituição da Eucaristia como realidade sacramental da nova e eterna aliança. Depois, a instituição do ministério capaz de tornar esse mistério presente na história, o sacerdócio. E, por último, a condição do ministro e do novo povo de Deus, que tem a Eucaristia como alimento e o sacerdócio como cabeça. Viver à semelhança do Messias servo, servindo uns aos outros, isto é, sendo Eucaristia para a vida da Igreja.
desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.